Bom dia, pessoal da Chácara Floresta. Alguém disse para mim: Dona Ivone, conta uma história. Que história que eu vou contar? São muitas histórias da minha vida, mas eu quero contar para vocês. Quando meu pai, minha mãe, jovem ainda, eles se casaram. Eles tiveram 5 filhos maravilhosos, a qual eu era uma delas também, que fiz a felicidade do meu pai e da minha mãe. Quando meu pai, a minha mãe teve eu tinha convulsão. Gente, foi até meus 5 anos de sofrimento para minha mãe. Minha mãe não tinha como recorrer à medicina na época. E assim, quando foi um determinado dia, eu conto a historinha para vocês. Eu fui na casa de uma senhorinha e cada vez chegava lá, ela dava uma xicrinha de leite para nós. Antes de sair, ela dava ovos. E eu tinha 5 anos na época. Lembro como fosse hoje. Minha mãe recente tinha dado à luz a minha irmã caçula. E eu vinha pelo campo, correndo tudo. Era longe, uns 2 quilômetros mais ou menos. E eu com meus 5 anos, eu vim correndo e eu com aquele ovo na mão, na maior felicidade. Gente, quando de repente eu derrubei aquele ovo no chão, e sabe aconteceu o quê? Eu fiquei nervosa e deu convulsão em mim. E eu só escutava que minha mãe bradava assim: Ivoninha, Ivoninha. E eu vinha retornar, vim voltar. A partir daquele dia, eu nunca mais lembro que me deu convulsão. Porque, de certo, naquele momento, a minha mãe não tinha como clamar, porque nós estávamos no meio do campo, longe de casa. O que aconteceu? A minha mãe veio. Por certo, ela era uma mulher muito devota. Ela entregou eu na mão de Deus. Nunca mais me deu convulsão. Graças a Deus. Então, porque alguém pediu para me contar uma historinha, eu estou contando as historinhas da minha vida. Mas, quando tinha 5 anos ainda, a minha mãe com seu bebezinho no colo, resolvemos sair fazer uma visita para uma vizinha do lado. Sabe o que veio acontecer? O ribeirãozinho da minha casa estava cheio. E fomos visitar a amiga da minha mãe. Eu não esqueço, são aventuras que aconteceu na vida da minha mãe. Então, aconteceu o quê? Quando nós estava passando no riozinho, eu vim a deslizar no pontilhão e eu caí dentro d'água. E a minha mãe, com o bebezinho no colo, pegou eu pelo casaquinho e me tirou de dentro daquelas águas. Gente, eu digo para vocês, são histórias, histórias e mais história. Às vezes se pode dizer assim, mas não tem história bonita? Tem história bonita. Quando foi um dia, nós reunimos com os nossos irmãozinhos, tá? Mais os 3 irmãos mais velhos, né? Porque a caçula era nenenzinha. Fomos brincar de fazer cama de gato. Ali os maiorzinhos cortavam os galhos das árvores e colocavam em cima. Quando a minha mãe viu, eu estava lá em cima, junto com meus irmãozinhos, que eles colocaram eu lá em cima para nós brincar naqueles galhos das árvores. São histórias lindas de criança, linda mesmo. Então, para você que é criança, você brinca, pula, corre, né? E para você que é mãe, tem sua história passada. Por isso que eu digo, vamos abraçar as crianças, vamos cuidar das crianças, vamos dar atenção para as crianças. Gente, as crianças são as joinhas da nosso lar. As crianças são o amor da nossa vida. As crianças é tudo para nós. Gente, você que é uma professora, eu digo para vocês, eu tenho muita história de professora também, muita história. Eu vou contar amanhã ou depois, vou contar as histórias, mais algumas historinhas para vocês. Gente, você que é professora,
Você ama as crianças. Eu já trabalhei em escola. Eu sei o quanto que uma professora batalha para chegar a dar uma educação, ensinar as primeiras letras, os primeiros números. É tão difícil, né? Mas com o carinho, com o amor que você tem com as crianças, você conquista o coraçãozinho das crianças, né? Então, você veja bem, eu vim lá da minha vida e passei para o lado das crianças, porque hoje eu sou adulta, hoje eu sou uma senhora de idade, muito responsável pela minha própria vida, né? Então, eu amo, eu admiro as professoras. Amanhã eu vou fazer um vídeo contando a história da primeira professora minha. Não vou citar nomes, sabe? Porque eu acho assim, que eu falando a professora, você já sabe que foi uma mestra que me ajudou muito para me chegar aonde eu estou, né? E vou continuar contando as historinhas da minha vida, as decepções que eu tomei, as vitórias, enfim, muitas coisas, tá? Porque na idade que eu estou, tem muita história para contar. Mas uma das histórias maior que eu tenho para contar para vocês é a glória de Deus na minha vida. Que Ele foi o tudo, é o tudo. E o Senhor Jesus é tudo na minha vida. Ele vive, Ele reina e eu glorifico a Ele a todo momento. Por este momento precioso que eu estou fazendo esse vídeo, eu dou glória a Deus porque Ele merece, tá bom? Se não fosse Ele, não poderia fazer nada. Um abraço a todos, bem-vindo à Chácara Floresta. Deus abençoe a todos. Amanhã tem mais, tá bom? Deus abençoe. Um abraço de verdade. Tudo de bom para você. Se gostar da historinha, sim, compartilha, deixa o seu like e comenta. Um abraço a todos vocês. Tudo de bom.